coloque as mãos no seu coração e feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor e começar agradecendo a Ele por mais esse dia, mais essa oportunidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por hoje, meu Deus. Obrigado por esse dia. Quantos de nós que ontem, que há dias atrás, nossos dias não pareciam dias, mas noites, e como diz a Tua palavra, não há noite tão longa que não vire dia. Estamos aqui mais uma vez na Tua casa, estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua palavra, para fazer a Tua vontade, porque aqui, meu Deus, o Senhor nos ensina a fazer a Tua vontade, a atender o Teu chamado. E eu oro para que se tenha alguma coisa impedindo, seja o sentimento, seja um pensamento que mina, um pensamento, meu Deus, que cega, que impede, que não dá condições de nós ouvirmos o Senhor e de recebermos a Tua palavra, de sabermos o que o Senhor tem para nós. Nos perdoa agora, meu Deus, por aquilo que nós falamos, aquilo que saiu da nossa boca, que não proveio do Senhor, aquilo que nós pensamos e alimentamos na nossa mente, julgamentos, deduções, as intenções que motivaram atitudes que até foram boas, mas o que estava aqui por trás delas não foi. O que estava aqui, meu Deus, e que iniciou elas não foi. Nos perdoa agora. Nos perdoa pelas atitudes que foram completamente na carne, que não foram no espírito, que nós tínhamos condição, que nós tínhamos conhecimento, que sabíamos, mas que não foram no espírito, foram na carne. E o Senhor não pôde nos abençoar. Eu peço que o Senhor nos perdoe, que tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê agora, pela palavra, pela unção, a unção que tem em cada culto, porque eu creio, meu Deus, que cada reunião, que assim como agora, aconteceu agora há pouco às 15, ao meio-dia, às 9, às 7, foi como o mover do tanque de Betesda, que aqueles que criam e que se lançavam naquelas águas, quando eram os primeiros, quer dizer, aqueles que estavam mais atentos, aqueles que tinham mais interesse naquilo, e por isso estavam ali mais próximos, que criaram o meio que eles tinham que criar. Esses foram curados, esses foram livres de doenças, dores, enfermidades, opressões. Da mesma maneira acontece hoje. Aqueles que têm mais sede, mais fome, são aqueles, meu Deus, que vêm, aqueles que ouvem, aqueles que se colocam à Tua disposição, aqueles que fazem segundo a Tua vontade, não segundo a própria vontade, não segundo a vontade de cada um, mas segundo a Tua vontade. E eu peço, nos ajuda aqui, meu Deus, a começar por mim, para que venhamos fazer a Tua vontade, que não estejamos aqui apenas por vontade nossa, por interesse nosso, por algo que só a nós, meu Deus, é interessante, que só a nós interessa, por um ganho, por uma conquista, por algo, meu Deus, material, momentâneo, passageiro, não. Que estejamos aqui submissos para ouvirmos a Tua voz, para fazermos, meu Deus, a Tua vontade, para darmos condições ao Senhor, para que o Senhor esteja conosco, e não só esteja aqui, eu peço, meu Deus, de forma nenhuma que seja só aqui, no culto, no momento da palavra, da oração, não, mas que o Senhor nos acompanhe. Se alguém, meu Deus, tem vivido dessa forma, de perceber a Tua presença, a Tua unção apenas quando está dentro da igreja, eu oro para que isso cesse, e para que não seja de momentos a vida dessa pessoa, mas que seja de comunhão, de intimidade, meu Deus, de constância e de crescimento. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos e peço que aqui não seja eu, mas o Senhor conduzindo, guiando, falando a começar por mim, dando direção, nos revelando aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem,
o que o Senhor espera de nós também, eu peço, nos revela e nos abençoa. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu te agradeço, eu entrego o andamento, a direção desse culto ao Senhor, para que o Senhor, meu Deus, opere e abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui começar em Êxodo 17, capítulo 11. Versículo propício, ideal para sextas-feiras. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Vamos lembrar como terminou Moisés, que era a pessoa aqui que estava com as mãos, que ficou, que permaneceu com as mãos erguidas. Como ficou Moisés no final, aliás, durante o percurso, durante o período dele estar ali, nessa posição aqui, a Bíblia diz que por estarem cansadas as suas mãos, Moisés o quê, gente? Baixava. É muito interessante e forte, importante, como a Bíblia, às vezes, por um tempo, quando a gente está naquela fase triunfalista, a gente passa por cima, nesse lado nosso humano e é só, vou vencer, e vai dar certo, e vai acontecer, e vai ficar assim e tal, e vou arrebentar. Amém. Mas a Bíblia mostra, a Bíblia nunca esconde, nunca escondeu, seja aqui no Velho, seja no Novo Testamento, a Bíblia não esconde o lado humano de cada um de nós. Esse lado da pessoa sentir as coisas, esse lado da pessoa sofrer, o lado físico, como aqui, baixava, cansava, precisou de algo a mais. E o algo a mais é a mensagem para nós de humildade. Eu não estou conseguindo sozinho, deixa eu chamar alguém aqui para me ajudar, deixa eu me apoiar em algo que é mais firme do que eu, algo que é mais forte do que eu, como ele se apoiou na rocha. Mas fato é que mesmo sendo humano, limitado, suscetível à dor, suscetível a sentimentos que nós somos, temos, passamos e vamos passar, a vitória só acontecia quando Moisés mantinha, diga manter. Se eu te desse um papel aqui agora e fizesse uma lista e dissesse o que é que você sabia quando você ouviu a palavra, que você ouviu, entendeu na hora e aprendeu, isso aqui é bom, começou a fazer e teve resultado, mas não manteve. Tem gente que não conseguiria em uma folha, frente e verso, colocar todas as coisas que não manteve na vida. Isso aqui vai ter desculpa para todas, vai ter uma justificativa para todas. Isso aqui eu não mantive porque apareceu tal coisa, isso aqui por falta de tempo, isso aqui porque mudou minha vida. Nós somos assim. A nossa geração impõe isso para nós. Falta para vários de nós continuidade naquilo que é bom, naquilo que presta. Isso é igual o corpo da gente. Quantos de nós, que naquela fase, dezembro, janeiro, não, agora não, eu estou acima do peso, não estou bem, vou fazer um negócio, estala, e aqui eu sinto. Sempre assim. Chega final de dezembro, aí você vai para o Natal, come. Ano Novo, come.
Aí você fala, não, agora, esse ano eu vou mudar de vida, esse ano eu vou começar hoje já, dia 1º de janeiro, eu vou começar a fazer uma caminhada, depois vou começar a fazer uma corrida, vou me exercitar, e, enfim, aí a pessoa vai. E quantos que viram resultados bons disso? Enquanto manteve aquele comportamento saudável, na alimentação, no exercício, viu o resultado. Aí parou. O que aconteceu com o resultado? O que aconteceu, gente? Foi-se. Junto com o quê? Com a disciplina, junto com o bom hábito, junto com o sacrifício. A gente tem uma inclinação, todos nós temos uma inclinação a interrompermos e a pararmos o que implica, o que requer sacrifício de nós. Porque a gente não tem vontade de sacrificar. A gente não acorda querendo, hoje eu quero cortar a minha carne, hoje eu quero tirar de mim, hoje eu quero passar vontade, hoje eu quero ficar numa condição que vai ser dolorida. Não é. E há situações na vida da gente que duram um tempo. Por exemplo, essa situação aqui, eu não sei quanto tempo, mas o Moisés teve que permanecer com as mãos erguidas até cair o último amalequita. E nós precisamos ter esse discernimento. Tem coisas na vida da gente, tem atitudes, tem obras, tem comportamentos que não é para sempre. Mas também não é o tempo que nós queremos. Não é aquele tempo, por exemplo, eu venho num culto, ou eu venho em um mês, ou eu venho em 52 dias. Tem coisa que é por um período maior. Para que você vença os teus amalequitas, para que você estabeleça uma situação na tua vida. E tem coisas que é para a vida toda. Por exemplo, aquilo que nós já entendemos que é mal para nós. Qual é o maior mal que tem? Maior mal. Qual é o maior mal? Não tem problema de esperar, gente. Qual é o maior mal? Isso aqui a gente ouve direto. Qual é o maior mal? Uma palavra, 3 sílabas. Isso, quem falou aí? Falou com timidez. Fala com ousadia. Quem falou? O quê? Pecado. O maior mal é o pecado. O pecado é algo que você é para sempre. Que você diz não. Senhor, livra-me de todo mal. Amém. Qual é o maior mal? O pecado. Então, tem coisas na vida da gente que eu já sei que é pecado. É pecado segundo a minha consciência, é pecado segundo o meu conhecimento de Deus, é pecado já segundo a revelação que eu tenho da palavra. Então, aquilo para mim é não para sempre. Tem coisas que é não por um tempo. Tem coisas também que é sim por um tempo. E tanto o não aqui como o sim, eu estou querendo dizer dessas coisas que você tem que sacrificar, se esforçar, que não são agradáveis de se fazer, que não são coisas que te motivam, que te dão motivação, que você tenha motivação para fazê-las, mas que a gente precisa insistir nelas. É como a palavra de segunda, vai lá e fala as palavras do livro dessa lei, fala. Vai lá, você não conquista um território quando você pisa nele, mas você conquista um território quando você crê que ele é teu. Ainda que você não esteja fisicamente lá, pisando com os teus pés, mas você pisa pelas tuas palavras, você pisa e domina, você conquista ele pela tua fé, pela maneira como você se comporta diante de Deus em relação àquilo. Então você passa a olhar para algo, e aquilo é meu, você ora por aquilo, você clama por aquilo, você declara que do jeito que Deus te falou vai ser, vai ficar, ainda que hoje esteja distante, longe, não está perto de mim, eu não vejo como, eu não vejo condições, não é algo que eu vejo
na minha vida materializada, mas você chega primeiro. Só qual que é o problema? Tem gente, por que nunca pisa de verdade? Por que nunca entra de verdade? E por que tem gente que às vezes entra, mas passa e não fica? Porque não mantém. Não mantém a atitude que deve manter. E a primeira atitude que a gente tem que ter na vida é espiritual. Essa semana quase que inteira eu falei, não adianta você considerar que a tua atitude espiritual é o culto. O culto é muito pouco. O tempo que você passa na igreja, no culto, é muito pouco. É um tempo pequeno. É um período ainda pequeno perto do restante. Então, o que eu te digo? Você precisa pegar o que você recebe no culto e manter na sua vida. Continuar com aquilo. Inclusive, manter o teu foco no que você ouve da palavra. Na parte espiritual e não na parte material. Eu falo ainda na oração, agora há pouco, no começo do culto, eu disse, eu não aceito que tenha gente que venha na igreja como se fosse tomar um analgésico. Apesar da igreja ter esse propósito. Ou seja, quando eu estou aqui, eu não fico mal. Quando eu estou aqui, eu me sinto bem. Quando eu estou aqui, eu sinto alívio. Quando eu estou aqui, eu fico... eu tenho uma percepção boa de vida, eu acredito nas coisas. Quando eu estou aqui, que eu digo na igreja. Quando eu estou ouvindo a palavra. Mas, quando você sai daqui, é mais importante ainda que você acredite. Quando você sai daqui, é ainda mais importante que você faça o que recebeu, que você pratique, que você haja, que você realize o que tem que realizar. É ainda mais importante. Porque as situações não costumam se manifestar aqui dentro na sua vida. Elas se manifestam lá fora. Elas se instalam na sua vida lá fora. Então, de nada adianta você aqui aprender a erguer as tuas mãos. E eu falo erguer a tua mão, é orar, é declarar, é repreender o mal, é como diz a própria Bíblia, e resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem gente que dentro da igreja resiste ao diabo, que é uma beleza. Mas o pior, o lugar que você tem que mais realmente se preocupar e se ocupar com a atitude certa com relação ao diabo, não é na igreja. Que não é o lugar em que ele mais atua na sua vida. Então você tem que manter a tua mão erguida. Opa, aqui eu orei, aqui eu expulsei, aqui eu repreendi, aqui eu resisti ao diabo. Não é só aqui, então, lá na minha casa, lá no mundo, lá no meu trabalho, lá na sociedade, lá no lugar tal, eu tenho que ter a mesma atitude. Não adianta você só orar aqui, é igual o dia da família. Senhor, troca o coração do meu familiar. Aqui a gente pede, mas é em casa que a gente dá manutenção. Pode ver, tem muita gente que vem para o culto da família pensando, eu vou ouvir uma palavra de como o meu familiar tem que ser. Você não ouve. Eu vou ouvir uma palavra de como o meu familiar vai ficar. Você não ouve, por quê? Não adianta você ouvir para acontecer na vida dele. Você geralmente ouve palavra para mudar a tua mente, para transformar a tua vida, para que você seja transformado, para que você mude, para que você se converta, para que você tenha uma outra atitude, uma outra postura. E se você não mantém essa palavra, ou seja, se você não prega dentro da tua casa, e pregar dentro da sua casa e você viver ela, praticar ela, pagar o preço para que ela se cumpra na sua vida, pelas suas palavras, pelas suas obras, pelas suas ações, pelas suas reações, não vai se cumprir a promessa da salvação dos teus familiares. E aqui que muita gente não entende, que não tem mantido mãos erguidas. Não tem mantido a boa atitude, a atitude espiritual, a atitude que Deus se agrada, a atitude que vai dar condições para a pessoa vencer batalhas, que ela, particularmente, não vai estar lutando fisicamente.
Moisés não deu um tapa em nenhum dos inimigos de Israel, aqui os amalequitas. Mas ele tinha a função espiritual. E a Bíblia diz que cansado, que velho, que já no seu limite, ele fez a parte dele. Então, é isso que cabe a mim, cabe a você. É cada um de nós fazermos a nossa parte. É o que eu tenho ouvido, é o que eu tenho aprendido, eu não deixar e ficar naquela, sabe? É incrível como que as pessoas sabem de coisas que elas estão esperando que todas as circunstâncias, toda a parte externa, o lugar, a situação, as pessoas ao redor fiquem perfeitas ou que o contexto, a situação fique perfeita para elas, então começarem a agir. Não vai ficar. Não vai ficar perfeito. Até porque tem coisa na vida da gente que vai ficar melhor, até chegar a um nível da perfeição, a partir do momento que nós começarmos a agir com o que temos. E aí eu repito uma palavra que a gente ouve praticamente toda semana. Não despreze os pequenos começos. Todos nós já ou quisemos ou ainda continuamos querendo que a gente esteja no culto, enquanto isso alguma coisa esteja acontecendo para diminuir o nosso trabalho naquela área que a gente vê que está aquém na nossa vida. Todo mundo quer isso. Isso não é pecado. Eu querer ver alguém mudando, eu querer ver dinheiro na minha conta quando não tem, eu querer sentir já o meu corpo que estava com uma dor, ou alguma limitação, enfermidade, eu perceber essa cura. Isso é saudável, você querer o melhor, você buscar o melhor, você aspirar coisas melhores e maiores, isso é saudável até para a sua vida. Mas você não pode ficar frustrado porque não é assim. Ou seja, eu vou passar por isso. Eu vou fazer parte da geração disso. Quem que não queria, no lugar de Moisés, ter intercedido e orado? Senhor, dá vitória para Israel diante dos amalequitas. E só aquela oração ser o suficiente. Todo mundo quer construir uma situação assim. Mas o que Deus muitas vezes, e na maioria das vezes faz não. Você vai permanecer com a tua mão erguida enquanto tiver a batalha. Diga permanecer. Enquanto durou a batalha. E eu repito o que eu falei no começo. Deus não teve essa sensibilidade. Quantos anos você tem, Moisés? Mais de 80, muito mais. Moisés, quanto tempo você aguenta ficar com as suas mãos erguidas? Moisés não aguentava ficar o tempo para matar todos os amalequitas. Moisés, você está com vontade? Você vê perguntas como essa sendo feitas? O que você vê é a condicional. Ergue a mão, tem vitória. Baixa a mão, tem derrota. Tem gente que ainda não pegou esse espírito. Que na tua vida é desse jeito. Tem coisa que você ergue a mão, você se move para Deus, você faz para Deus, você se volta para Deus, para fazer do jeito dele, segundo a vontade dele, segundo a determinação dele. Tua vida vai que é uma beleza. Deixa eu te dar um exemplo, que hoje ainda não é que nem que eu vivi. Isso voltou para mim já há alguns dias, isso eu ouvi, eu falei, orientei gente acerca disso, tal. E hoje voltou e cabe aqui, né? E eu sei que isso acontece, não é com pouca gente não, isso acontece com muita gente. Tem gente que tenta ignorar, e ainda tenta, né? Tem condições ainda. Mas tem gente que tenta ignorar, tenta
subdimensionar o poder que tem a lei das primícias sobre, quer dizer, acima da própria vida. Eu vejo isso na igreja. Gente, inclusive, que já provou do mel da terra que mana leite e mel por ter honrado a Deus. Que quer dizer, gente que quando praticou a lei das primícias, e aqui eu vou me limitar a falar isso, tá? O que é primícia? O que é primícia para você? Deus vê o que é primícia para você. Porque senão aqui eu ficaria 1 hora só explicando, primícia de tal coisa é isso, primícia de tal coisa é aquilo, primícia de tal coisa é aquilo outro. A gente já teve cultos que explicou, que falou, que destrinchou o que são as primícias, como são as primícias. Então, não se preocupa com o que você não sabe, mas com o que você sabe. Então, hoje, de novo, aconteceu algo com alguém que, quando alguém me falou, me mandou até um vídeo das coisas, tal, eu falei, por isso que a vida dessa pessoa, que era para estar assim, ó, lá na estratosfera, de tão alta, de tão, assim, abençoada, de tão próspera, de tão rica, de tão poderosa. E a pessoa, ela vive de migalhas. Ela vive de sobras, ela vive de restos. Por que a pessoa ainda vive assim? Eu sei. Porque ela lida com coisa muito grande, vê coisas muito grandes, então, sabe quando o resto, a sobra de algo, é algo muito grande? Por exemplo, vamos dizer que o resto de R$1 milhão, você fala assim, o resto de R$1 milhão, se para uma pessoa for 50, 60 mil, dá para dizer que é pouco? Hã? Dá para dizer que é pouco? Não. Mas você já pensou, se você soubesse que você pode ficar com a fatia maior, mas você fica com os restos? Aí entra a questão da mentalidade. Por quê? Aí é onde a pessoa conhece a palavra, a pessoa sabe de como Deus pensa, sabe o que Deus requer dela, a pessoa, ela não entrega, ela recebe de Deus. Porque tudo que passa na minha vida, Deus que permitiu. É assim ou não é? Diga, eu sou um mordomo. Diga, eu sou encarregado. É o que a gente é. Você é um encarregado de Deus. O que está na tua mão hoje, Deus colocou na tua mão. Se Deus colocou na tua mão um palito para você administrar, você tem que se questionar e questionar Deus? Claro que tem. A parábola dos talentos nos ensina isso. Espera aí, se eu estou recebendo só um palito para eu administrar, está escrito que a cada um deu segundo a sua... Parabéns por estar ativo aí, viu? Não deixa de estar ativo não, gostei, tá certo. Mas a cada um deu segundo a sua capacidade. Então, peraí, é questionável. Se você é uma pessoa que hoje você fala, ó, hoje Deus tem confiado na minha mão, você tem que ter duas coisas, e o equilíbrio para manter as duas. Você tem que ter duas coisas. Primeiro, gratidão pelo palito. Porque tem gente que nem um palito tem para administrar. Quem que não tem um palito para administrar? Só tem um tipo, são 4 tipos de pessoas que fala a parábola dos talentos. Não vou ler ela aqui, mas vou resumir. Quais são os 4 tipos? O que teve 10 talentos, o que teve quantos? 5 talentos, o que teve 1 talento e qual que é o outro? O que tinha 1 talento e ficou com 0, nenhum. Ah, então são 3 tipos, não são 4. O que tem 10 é aquele que tem capacidade para 10. Quer dizer, ele está mostrando para Deus. Porque quem entrega os talentos? Quem que entrega?
Você não pode reclamar que a tua vida tem pouco. Ah, eu só tenho isso. Ah, eu não tenho um marido que me ama. Eu não tenho uma esposa que me ama. Eu não tenho filhos que se voltam para mim, igual alguém falou para mim ontem ainda. Meus filhos nunca me veem, não mandam uma mensagem, não faz isso, não faz aquilo outro. Eu disse para a pessoa, quem criou os seus filhos? Hã? Aí a pessoa disse assim para mim, né? A mãe. Imagina se foi a mãe que estava falando. Não, era o pai que estava falando. Eu falei, então, por que sua mãe criou? Não, porque... Então, eu falei, você abriu mão. Você abriu mão. Você foi passivo. Você soltou. Você não pode reclamar hoje. Ah, porque eles ficaram com a mãe, passaram com a mãe, porque a mãe deve ter contado a história dela. Ok, vai lá e conta a sua. Vai lá e cuidasse. Vai lá e se sacrificasse. Aquele tempo que você estava fazendo outras coisas, que você podia estar com os teus filhos, ensinando teus filhos, contando a tua versão para os teus filhos e amando os teus filhos para eles aprenderem como é amar outro ser humano, o que você fez? Ficou deduzindo que a tua ex-mulher estava fazendo, o que ela estava falando. Então, você já declarou, eu perdi essa batalha sem lutar. Eu me entreguei. Isso vale para quem é pai ou mãe de criança que não tem os dois, de casal separado, e isso vale também para casal junto. Se você não quer que o dia da manhã teus filhos cresçam e você tem uma história dessa para contar, foi o fulano que ensinou, foi o fulano que falou, meu filho não vem, não faz. Faz hoje para ele. Ensina hoje ele. O que você quer que ele te devolva, o que você quer que ele te faça amanhã. Que não adianta você acreditar que ele vai aprender sozinho o que é bom, melhor, que você não ensinou. Tem coisa que a gente não acredita, tem coisa que a gente faz. E faz acreditando. Porque tem muita coisa que a Bíblia nos mostra que acreditar não é falar, não é esperar, mas é você fazer. E quando você faz, você está mostrando, eu creio, por isso eu estou fazendo. Então, é isso, tal. Por que não tem? Porque não mostrou. Eu tenho pouco, seja grato pelo pouco e esse é o lado bom. E se questiona, por que eu estou só com pouco? O que eu estou mostrando para Deus e para os homens? Está entendendo? Mas vem dos homens, por quem passa muitas vezes a direção de Deus para nos favorecer? Por quem que passa? Pelos homens. Talvez você não está no canal direto do favor de Deus. Deus usa alguém para te favorecer, como Deus pode estar usando alguém igual a bacia de Moabe. Para que quer usar da bacia de Moabe? Para esfregar, para lavar, para desgastar. Quem que Deus estava desgastando, gente? Quem? Vocês estão muito tímidos hoje. Deus usava a bacia de Moabe para desgastar quem? Israel. O povo dele. Quem Deus amava não era o ímpio, não. Quem que Deus desgastou, tratou quando ele usou Midianita, naqueles 7 anos, longos anos, que terminou com a batalha dos 300 valentes? Israel. Por quê? Está aqui a parábola dos talentos. O que eu estou mostrando para Deus? Eu estou mostrando para Deus que eu sou grato, que eu sou digno, que eu sou a pessoa para ter minha lavoura cheia, para ter meus celeiros cheios de colheita? Não, estou na desobediência. Quando eu estava com muito, o que eu fiz? Fui ingrato, não adorei a Deus, não peguei as primícias para apresentar ao meu Senhor. Aí eu volto para o resto de coisa grande. A pessoa vive de resto de coisa grande, mas podia viver de coisa grande. Por que não vive? Porque não dá primícia para Deus. Sabe, já entendeu, porque eu já ouvi da boca da pessoa. O que Deus quer de mim é isso. O que Deus quer de mim é eu assim. O que Deus quer de mim é esse tipo de atitude. Deus me quer assim. Pergunta se faz. Não. Então a pessoa não está na posição que podia estar. Ela não é colocada por Deus na posição que podia estar. Mas ainda está sendo cuidada? Tá, mas a gente não convive. Não é assim que funciona.
Quando você tem uma mente, você sabe que você podia mais, você não vai conviver bem com menos, em qualquer área da sua vida. É assim ou não é? Quando você sabe, eu posso estar aqui, você não vai se contentar em estar aqui. Mas não é Deus o culpado. É nós. E a falta de dar a primícia a Deus, a falta de priorizar a Deus, a falta de ter a atitude certa, é isso aqui, ó. É a falta da manutenção. Porque a maioria de nós sabe o que tem que fazer. Tanto sabe que já fez em algum momento. Tanto sabe que é igual com Moisés. Enquanto ficava de determinada maneira, doía. Ficar assim por muito tempo dói. Custa. É difícil. Mas, olha lá para baixo, como é que está a batalha? Vitória ou derrota? Vitória. Mas tem gente que cede à comodidade. Não. Está doendo. Só que aí tem gente que olha lá embaixo e fala, eu estou vivendo derrota. E tira a responsabilidade. Por que está assim? Por que eu estou derrotado? Por que está acontecendo isso? Volta. Dá manutenção àquilo que você sabe que Deus espera de você. Volta para as primeiras obras. Se foca. Se concentra no espiritual. Olha aqui essa palavra, ó. Josué 5,13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Até aqui, ó. O Josué era aquela pessoa secular para o momento que ele estava vivendo. Estou focado na batalha, estou focado aqui na próxima guerra, estou começando aqui a campanha de entrar aqui em Canaã por Jericó e fazer o que o Senhor determinou. Então, ele vinha, de repente olhou para cima e viu um homem, fala um homem, tem lugar que fala um anjo, tem tradução que fala um anjo em pé, empunhando uma espada. Imagina que cena, hein? O homem está indo para a guerra, de repente topa com um homem empunhando uma espada. Ele perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Olha a resposta do homem para ele, nem uma coisa nem outra. Respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Nunca, não é agora, não tem o horário do dia, se é à noite, se é de dia, se é de tarde, se é semana, dia útil, se é fim de semana, se é dia santo, feriado, tal. O espiritual sempre deve encabeçar a sua vida. E o Josué é impecável em nos dar esse exemplo. Um homem como nós, indo para uma missão, focado naquilo, né? De repente vê uma imagem e pergunta, você está comigo ou você está contra? Nenhuma coisa nem outra. Eu não estou, o meu patamar não é homem, o meu patamar é acima de homem. O exército que eu comando é o exército do Senhor, eu sou comandante do exército do Senhor. No momento que ele ouviu isso, ele se curva em sinal de respeito, ou seja, agora não importa se eu tenho que chegar lá, se eu estou indo para a guerra, não importa quem está junto comigo, quem está atrás, quem eu estou governando, agora é Deus. E aqui é que cabe a expressão Deus é mais.
Deus está acima. Não é esse que muita gente diz Deus é mais, Deus é mais. Tem gente que fala Deus é mais o quê para a pessoa? Deus é mais importante, Deus é maior. As coisas de Deus são mais urgentes do que as nossas coisas. Obedecer, se submeter, se sujeitar é mais. É mais importante, é mais urgente, é mais necessário do que qualquer outra coisa, que foi o que ele fez. Se curvou, qual mensagem que o meu Senhor tem para o seu servo? O que o anjo disse para ele? Que era um anjo. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. O que o Josué fez? Não, Senhor, mas peraí, eu estou indo para uma batalha agora. Eu estou ocupado. Não, agora, como é que eu faço isso agora? Não, agora o meu momento é o outro. Não, agora é a fase que eu estou vivendo, a caminhada, é a campanha que eu estou, agora é outra coisa, agora não dá para eu... Olha o que muita gente falaria, não dá para eu perder tempo com isso. Ou não dá para eu gastar tempo com isso. Não, agora não dá, agora eu estou na correria, agora eu estou fazendo outras coisas, agora minha cabeça está ocupada com outras coisas. Não, Josué parou, diga parou. Diga parou. Para Deus, quando Deus falar algo com você, que Ele diz para você, para. Quanta gente, eu já ouvi essa história tantas vezes, não, porque não dá para parar, não dá para parar. Não deixa Deus te parar, não. Pare você quando Ele disser. Aliás, esse é outro exemplo que eu tenho dessa semana, e espero que a pessoa esteja assistindo o culto, que eu não estou vendo aqui, falei para ela que eu queria ver ela aqui hoje, eu não estou vendo. Que alguém aí, né, antigamente a gente falava, né, a pessoa ia jogar, era um jogo de baralho, inclusive, né, a pessoa ia jogar, quando batia com as 10, era aquela coisa, né. Alguém esses dias aí foi, eu falei assim, aí, bateu com as 10? Quer dizer, chegou perto da morte, né, para quem não sabe o que significa a expressão, bateu com as 10? A pessoa eu falei assim, se tivesse morrido, para onde você tinha ido? A pessoa fez assim, ó. Falei, Deus te deu ordem para parar. E não é parar de pecar não, sabe? Não estou falando parar de pecar, fazer alguma coisa errada. É parar para Ele. Olha como Deus é bom, gente. Fala a verdade, Deus, ainda bem que Deus não é como nós. Porque quantas vezes que alguém nos faz mal e a gente quer parar a pessoa para o mal. É ou não é? Para sofrer, para que agora eu quero que você passe pelo que eu passei, agora eu quero que você sinta o que eu senti. Deus não é assim, Deus quer que a gente pare para se abastecer, para se aproximar, para aprender. Deus quer que a gente pare para momentos de refrigério como esse, como de Josué. Sabe aquela coisa ali, aquela obsessão? Imagina, graças a Deus, nenhum de nós sabe o que é uma guerra. Não fala que é aquela luta que você tem lá no teu trabalho, no dia a dia, guerra. Não, guerra a gente não sabe o que é. Guerra, que você está num lugar, de repente, a metros de distância, você vê um míssil caindo, vê perna voando, cabeça voando, vê sangue assim de rio. A gente não sabe o que é guerra. Matança. Gente que você nunca mais vai ver, que até a outra noite estava dormindo do teu lado, dividindo um colchonete com você, a gente não sabe. O Josué estava indo para a guerra. E aí o Senhor para. Mas o Senhor não parou ele, o Senhor falou com ele. E ele parou, segundo a voz de Deus. Que é aquela expressão que a bispa fala, que ele sempre deixava Deus no lugar de Deus. Qual que é o lugar de Deus, gente? Na vida é no primeiro, mas na caminhada, qual que é o lugar que Deus tem que estar? À frente sempre. Então, se Deus colocou aqui o comandante dele, e estava ele ali empunhando uma espada, se ele está parado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que parar. Porque se fosse para eu continuar a correr, ele ia estar
Ele ia estar correndo, ele ia estar andando, ele parou. Então, peraí. Às vezes você só pega um tipo de mensagem. Não, é isso, é isso, é isso. Não, peraí, o que Deus está falando? Está ele parado aqui. O que o senhor tem para mim? Tira essa... Olha bem, se não é uma mensagem, para, ouve, recebe. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Ele foi lá e descalçou. Pronto, eis-me aqui. E eu creio que tem gente que está ouvindo de Deus a mensagem. Envolva-se com a santidade. Se desprenda da correria. Você tem trabalho, você tem compromisso, você tem missão, você tem ocupação, você tem muita coisa para fazer. Quem disse para o Josué para ele ter muito bom ânimo, para ele ter coragem, foi o próprio Deus. Mas se tem uma coisa que Deus quer que a gente aprenda sempre, é sobre equilíbrio. E o equilíbrio vem em ouvir a Deus, em compreender, ter essa sensibilidade. O que Deus está falando comigo agora? Deus pode ter falado comigo de coragem, bom ânimo, vai, coloca força, coloca toda a tua força. E de repente Ele está falando agora, para, me ouça e se envolva com a santidade. E isso derrubar conceitos que eu tenho, inclusive, que talvez eu tinha entendido Deus falando que agora eu ia entrar numa correria desenfreada, que eu não ia parar mais. E quem está me mandando parar é o próprio Deus. Não é Deus quem muda de ideia no que Ele fala, é a gente que não entende direito da primeira vez. Você está entendendo? Às vezes você pensa, Deus falou isso comigo, depois vem uma mensagem que te ajusta. Porque Deus consegue ver em nós a intenção de obedecê-lo. Às vezes faltam informações ainda, mas com as que a gente tem, Ele já está vendo. Olha o empenho dessa pessoa, olha a entrega dessa pessoa, olha o comprometimento dessa pessoa. Mas às vezes, quando você ouviu ainda com um pouco de entusiasmo e não totalmente discernimento, a gente ouviu sobre isso no domingo. Por isso que eu falo, a palavra começa, a semana nossa começa no domingo, sempre a gente vai estar preso de alguma maneira à mensagem de domingo, que falava do entusiasmo e falta. Às vezes o entusiasmo, ele substitui de forma equivocada o discernimento. Você recebe, eu quero, eu pego para mim, é isso mesmo, mas às vezes falta entender tudo. Mas Deus vai me punir por isso? Não, Ele vai fazer desse jeito. Ele vai te situar, Ele vai te ajustar. E Ele faz isso falando. Por isso que é importante a gente estar sempre em contato com a palavra. Porque talvez algo que você ouviu ontem, agora há pouco, você ouvindo agora, isso te leva além do que você podia ir até agora há pouco. E se ouvir daqui a pouco, vai te levar além ainda. Porque como nós vemos aqui, e ele teve essa sensibilidade, ao mesmo tempo essa força, porque é uma pessoa que está num momento como esse, parar tudo, ter o cuidado de tirar e ficar à disposição. Que é o que nós vimos o Abraão fazendo a semana passada, né? Logo depois de ter servido aqueles 3 homens, que eram anjos, e um deles era o Senhor, ele parou ali e ficou na sombra à disposição deles. Quer dizer, não tem nada mais importante aqui do que eu servir ao Senhor. Eu posso estar diante da melhor comida, eu posso estar diante de pessoas incríveis, mas agora eu estou à disposição. Tem essa habilidade. Eu não tenho. Busca de Deus. Está me faltando. Não está te faltando. Talvez você está ignorando. Ou não é a palavra, não é essa parte dolorida, não é essa parte sacrificial que você está colocando disposição para manter.
Tem gente que parece que chegou um tempo, não, já por muito tempo eu fiz isso. Não, por muito tempo eu fiz tal coisa. Por muito tempo eu tive essa atitude espiritual. Tem coisas, eu repito, você vai ter a vida toda. E se parar, quem perde é você. Se você baixar as mãos, você que perde. Porque se o Moisés tivesse ficado com as mãos baixadas, você pode saber de uma coisa. Quem que ia perder a batalha? Josué lá embaixo, é ou não é? Iam matando soldado por soldado, soldado por soldado. E quando terminasse os soldados e o Josué, você acha que os amalequitas iam matar quem? O Moisés. Então, cuidado, que às vezes você está olhando para coisas aí que ainda você olha de cima. Ó. Ih, ó. Está perdendo, mas está perdendo lá embaixo. Ah, eu estou vendo derrota, mas eu estou vendo derrota ali, longe de mim ainda. Ó. Não, eu estou vendo tal situação, mas ó, isso aí é lá, ó, lá, além, ó, até chegar aqui. A gente não pode brincar. Se tem uma coisa que a gente não pode brincar, é com Deus. Eu não tenho dúvida de que se o Moisés tivesse entregado e não tivesse respeitado essa determinação, por algum motivo ele tinha que ficar com as mãos erguidas. Essa era a maneira de Deus aprová-lo ali. E eu tenho que me fazer essa questão, esse questionamento. Como Deus me aprova? Que não é o que eu quero, não é o que é agradável, não é o que é legal, é como Deus me aprova. Se Deus está deixando claro para mim que Ele me aprova aqui com a mão erguida, como é que eu tenho que ficar? Ah, mas dói. Não interessa. É assim que Deus me aprova. Quando eu não precisar mais ficar com a mão erguida, Ele vai deixar claro, até aqui Ele quer com a mão erguida. Então eu vou ficar como? Com a mão erguida. Eu não acredito que foi Moisés que quis aquilo, que desejou aquilo. Mas ele se submeteu àquilo. E é isso que a gente tem que fazer. Entender qual é a manutenção que tem que ser dada, qual é a atitude que tem que ser tomada. Parar, se Deus está te colocando na condição do Josué lá, para, se submeta, respeita, está aqui que ele se curvou. Então Josué prostrou-se com o rosto. O rosto. Ele colocou o rosto dele aonde? Em terra. Pensou a cena? Hã? A gente não está falando aqui do Josué num piso maravilhoso como esse aqui. Esse aqui, dependendo do dia, o pessoal faz aqui a faxina, dá para comer aqui. Ele colocou o rosto onde mesmo? Terra. Respeito. Submissão. Eu paro para Deus. Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? A santidade. Tira a sandália dos seus pés. Você está no lugar santo. Amém. Eu tiro. E não foi palavra, não. E Josué as tirou. Se envolva. Se volte para a santidade. Não tira a mão que está erguida, que está funcionando. Não faça como tem gente fazendo, deixando de viver o melhor dessa terra, por não dar a Deus as primícias, por não deixar que Deus vá à frente, ainda que pareça que às vezes Deus à frente Ele te pare, faça você parar, que Ele interrompa o teu tempo, a velocidade que você acha que tinha que ser, naquela coisa corrida, acelerada, agitada. Opa, tem que parar, eu paro. Tem que acelerar, eu acelero. Agora não quero, não, tem que acelerar, eu também acelero. Depois a gente podia seguir ainda aqui
Deus mandou dar uma volta em volta da cidade, depois mandou dar 7 voltas e ele fez. E a palavra é: seja na manutenção, seja na parada, seja na santidade, seja no interromper qualquer coisa para fazer o que Deus determina, o que a palavra de Deus determina. Faça. Porque esse é o caminho, essa é a direção de vitória, de crescimento, de bênção, do que você precisa e que só Deus pode fazer pela sua vida. Tanto com Moisés, as mãos erguidas, como com Josué aqui nessa atípica parada, interrupção, submissão, reverência, santidade. Para mim, você vê aqui, mais do que espada, mais do que flecha, mais do que estratégia, mais do que número de soldados, foi a sujeição de ambos. A entrega deles, de cada um deles, nas suas batalhas, para aquilo que Deus requeria de cada um deles. Então, esse é um momento de conceitos que a gente tem de vida. Vai ser assim, vai ser de tal maneira, caírem por terra e darem lugar à submissão à palavra. O que Deus tem para mim, como Deus quer, o que Deus quer de mim, como Deus me quer agindo, fazendo, trabalhando, para que a minha vida cresça pela mão dele, pela bênção dele, pela unção dele. Amém? E as mãos do seu coração. Antes de nós orarmos, de clamarmos ao Senhor, o que é que Deus está falando com você? Que não é agora, tem falado, vem falando. Que manutenção que você interrompeu? Começou bem, teve disposição, teve fé para tomar uma atitude, para fazer. Deu o passo certo. Mas, de repente, sentiu cansaço. Eu sou humano. Deus sabe que você é humano como Moisés era. Mas Moisés baixava as mãos, perdia a batalha. Humano, velho, limitado, cansado. Então já tira essa opção de que Deus vai me entender. Ele não te entendeu. Deus quer que você coloque força para agradá-lo, para cumprir com o que ele disse. Se você deixou faltar a mão erguida, está sobrando derrota na sua vida. Então erga a tua mão. Eu não consigo sozinho. É para isso que tem a igreja. É para isso que tem dias que são 5, 6 cultos por dia. Para você se apoiar na rocha, na palavra. Para você se unir a pessoas que estão com esse espírito. Não é o espírito de quem se rende ao cansaço, mas é o espírito que se levanta. É o espírito de um que mantém o outro em pé, com a mão levantada, como foram Arão e Hur para ele. Se você está aí, aquela pessoa obcecada por algo, por alguém, por dinheiro, por trabalho, por resultados e por situações, Deus está te falando, agora é momento de santidade. Não, depois eu penso nisso, não, depois eu vejo isso, não, depois, não tenho, depois pode ser tarde. O depois pode nem chegar. Para, reverencia a Deus.
Tem momentos que é hora de você colocar o teu rosto na terra mesmo. Não importa se tem alguém olhando atrás, tem um exército esperando a tua atitude, que lado que você vai, que posição que você toma, que decisão que você vai seguir. Primícia, Deus. Deus em primeiro lugar. Deus à frente. Não, mas eu corri tanto que eu estou na frente de Deus. Então olha para Deus, ouça Deus, reconheça Deus e deixa Ele passar na tua frente. Para que você não perca tudo que você empenhou até agora nisso aí. O tempo que você gastou, as pessoas que você envolveu, o dinheiro que você investiu. Para que você não perca as coisas que você abandonou para estar nisso, para fazer isso, para se envolver com isso. Igual esses dias alguém que Deus tocou o coração. Eu já falei esse exemplo aqui na reunião das 9 da Casa Firme da Vida Financeira. Da pessoa estar num culto e Deus tocar o coração dela para ela fazer uma oferta, ela não fazer, mas pegar o dinheiro e investir num negócio aí que está bombando no momento. Deus não foi o primeiro lugar. Não foi para Deus as primícias dela. Deus deu condições a ela para ela poder fazer pelo reino, e Deus ia fazer muito mais na vida dela por conta daquele desprendimento e aquele investimento no reino. Ela vai lá e me pega e investe em coisas deste mundo, em o que está agora é a sensação do momento dos investimentos. E ela perdeu tudo, óbvio. Não tinha como perder quando ela falou, não tinha como perder, mas ela conseguiu perder. Aí quando ela perguntou para mim, o que você acha que aconteceu? Eu falei, Deus. Ah, Deus fez eu perder? Eu falei, claro, aí. Te deu a condição de você crescer, avançar, multiplicar. Você foi por outro caminho, Deus mostrou para você, não é a moda, a tendência, não é as promessas de resultados. O poder está na minha mão. O Senhor fala na palavra dele, está na minha mão o levantar e o derrubar. O humilhar e o exaltar. Está na mão de Deus. Deus pode mexer um milímetro, uma situação do lugar e te favorecer em tempo, em saúde, em dinheiro, na tua família, nos teus relacionamentos. Mas Ele pode também mexer em algo e tudo aquilo que você imaginou que aconteceria de bom na sua vida ficar travado. Simplesmente, para Deus é simplesmente tudo parar e você não entender como que tudo parou. Não precisa chegar nesse ponto. Pega essa palavra e veja o que é aqui. Qual é esse momento da sua vida que você precisa ter a atitude certa? Que você precisa dar a Deus a resposta certa. Seja ela se é de manutenção, apesar de toda a dor, apesar da dificuldade, apesar do momento, apesar do sofrimento, apesar do sacrifício, ou se para você é aquele momento de parar aquela correria toda, interromper e olhar para Deus com reverência, com respeito, e colocar toda a sua força para parar apenas para cumprir com a santidade. Tirar algo impuro, ter uma atitude realmente de reverência a Deus, de santidade. Não, é para tirar a sandália dos meus pés, Senhor. Estou indo para a guerra, eu tiro. É para parar agora tudo, eu paro. É para interromper algo que eu estava ali, que estava movendo minha cabeça, minhas emoções, meu corpo, minha adrenalina. Eu paro, me descalço, coloco meu rosto, minha boca
minha testa na terra, no pó, para que o Senhor se agrade de mim. Não são apenas as atitudes e as obras que eu me agrado, mas aquelas que o Senhor se agrada. Senhor, eu peço, conduza cada um aqui. Eu creio, meu Deus, que a Tua palavra fala, hora de um modo, hora de outro. Tem momentos que é como agora, que nós ouvimos tanto uma direção como outra. Eu não sei qual é a que cabe para cada um, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está falando, trabalhando, que o Senhor está vindo ao nosso encontro para que nós venhamos sair daqui hoje, meu Deus, ou como Josué, ou como o Moisés, dispostos a pagar um preço de sacrifício, de dor, de unirmos-nos a pessoas que vão nos dar uma condição de sentarmos-nos e nos sustentar, meu Pai, na rocha, ou se é aquele momento de que nada é tão importante quanto parar e dar ao Senhor, meu Deus, a nossa manifestação de reverência, de respeito e de santidade. Eu peço, conduza cada um aqui. E não permita que ninguém seja roubado, Senhor. Alguns podem estar tendo aqui agora a última chance. A última chance que tem do Senhor. Para fazerem o que o Senhor já vem falando. O que o Senhor vem deixando claro. O que o Senhor vem, meu Deus, mostrando. Eu não, mas o Senhor mostrando, o Senhor falando, o Senhor determinando, o Senhor apontando, é isso aqui. Como exatamente o anjo diz, tira as sandálias dos seus pés. Ele podia ter dito qualquer coisa. Muda o rumo, muda a direção, faça isso. Ele diz, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E aquelas sandálias não cabiam naquela santidade. O que o Senhor tem com cada um aqui, meu Deus? O que o Senhor fala conosco? É mais oração? É mais entrega, é sinceridade, é para tirar alguma coisa, é a falsidade, é a cobiça, a ganância, a imoralidade, é para tirar da nossa vida aquilo que não veio pela mão do Senhor, aquilo que não foi o Senhor quem nos deu, o Senhor não quer que continue, porque o Senhor não nos quer dependendo de nada que não vem do Senhor. O que o Senhor tem conosco? Qual é a manutenção que alguns não têm mais alimentado, que não tem mantido, o que é, meu Deus? Eu peço que o Senhor continue falando. E que o Senhor nos ajude, meu Pai, para que nada impeça, para que nem sentimento, nem emoção, nem o momento e nem o diabo, que eu repreenda agora em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça agora. E se tem aí qualquer coisa que está concorrendo com a palavra aqui nessa noite, na sua vida, você vai repreender e você vai expulsar isso da sua vida. Porque eu vejo que tem gente que no culto, mesmo no culto, a pessoa às vezes, você vê que o corpo dela está aqui, mas o espírito não. Porque o espírito está oprimido. O cansaço se transforma em opressão, porque tem gente que cansada, você vê... É a sonolência, é na hora da oração a passividade, a hora dela já declarar uma coisa, na hora dela ela fazer uma marcação no território dela, ir lá e fazer aquele X, aqui é meu, eu vou escavar aqui eu vou estender, aqui eu vou colocar uma estaca para armar a minha tenda. Ela não faz isso, ela permite que o momento seja só um momento e não um marco de vitória na vida dela. Passivos aqui não, em nome de Jesus. Se tem um mal aí concorrendo com a palavra, com o culto, com a oportunidade, com essa porta que está sendo aberta para cada um de nós, você vai repreender esse mal e vai declarar que o mal não tem poder sobre a sua vida, que o diabo não tem poder sobre a sua vida, ele não tem poder e não tem esse domínio sobre a sua vida. Expulsa esse mal agora, Senhor, eu peço agora, passa com o teu sangue sobre cada pessoa que está aqui, Senhor.
Cada um que veio, se submeteu ao Senhor para ouvir a tua palavra, que ficou até aqui, que permanece na tua casa. Senhor, eu não aceito essa pessoa ser roubada. Eu não aceito ela ser subjugada, dominada pelo sono, pela preguiça, pela moleza, por esse demônio da incredulidade, que vem, meu Deus, impondo derrota atrás de derrota sobre a vida dela. E eu oro ao Senhor agora, declarando: queima esse mal agora. Queima, Senhor. Se está na mente, se está nos sentimentos, se está atuando aí nesse coração, fazendo essa pessoa se sentir mal, menos, inferior a alguma coisa, eu repreendo agora esse demônio que ela trouxe hoje lá do trabalho dela, com aquelas cenas que ela viu, aquelas situações que ela passou, aquelas vozes que ela ouviu, e isso ficou aí na mente dela, dominando, ecoando, como se ela tivesse limitada, não pudesse, como se não fosse para ela. Eu rejeito agora, e eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, e eu dou um basta, eu coloco um limite na sua atuação, e eu ordeno agora que você que oprime essa vida, você que limita esse corpo, você que coloca na vida dessa pessoa, principalmente em momentos como esse da palavra, a opressão, esses arrepios na oração que ela sente, a sonolência durante a palavra, esse desânimo para que ela não consiga orar, você que impõe sobre ela esse cansaço, você coloca agora esse peso no corpo, eu te repreendo agora, e eu declaro: seja amarrado as suas forças, seu domínio sobre essa pessoa, que cesse hoje, porque eu te ordeno, demônio, casta de demônios, falanges do inferno, legiões de demônios, pega tudo aquilo que você usa, pega o que te pertence, pega agora esse domínio, pega agora todas as forças que você usa para subjugar essa pessoa, e eu te ordeno, em nome de Jesus, sai! Sai! E sai em nome de Jesus! Eu te repreendo agora, demônio. Eu te amarro agora em nome de Jesus, e eu declaro: você não tem mais poder sobre essa pessoa. Senhor, eu te peço agora, fortalece agora cada um. Não tem dia, Senhor, não tem hora. Não importa que é uma sexta-feira à noite. Eu declaro agora: fortaleça essa pessoa, para que ela não perca um segundo da vida dela, no que diz respeito a se comportar como o Senhor espera. A assumir, meu Pai, de dentro para fora, essa condição de uma pessoa livre, liberta, curada, transformada, forte, fortalecida, de ser, meu Pai, se assumir como uma escolhida. Porque quantos, meu Deus, hoje mesmo foram chamados? Quantos foram chamados? E continuam sendo chamados? Mas tem esses aqui, Senhor, que enfrentaram o calor, o cansaço, o horário, a dificuldade, as limitações, a dor, e se colocaram nessa condição de escolhidos. Eu peço, recompensa, meu Deus. Recompensa essa mão erguida. Recompensa, meu Deus, a extensão dessas mãos que foram essas pessoas, que foi essa vinda, que foi essa oração, que foi esse clamor, que foi esse sacrifício. Recompensa, como o Senhor recompensava o Moisés com vitória. Recompensa essa pessoa agora com cura, com libertação. Eu declaro que o corpo dela, meu Deus, se estava doente, enfermo, se estava oprimido, se estava, meu Deus, com dores, com inflamações, inchaço, com câncer, com mioma, com tumores, eu oro para que seja curado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, meu Pai, cure agora. Tira com a mão, meu Deus. Eu declaro e tomo posse que esse movimento que eu faço com a minha mão, o Senhor faz com a tua na vida dessa pessoa. E tira da mente dela, meu Deus, essa limitação. Tira do corpo dela, Senhor, essa doença, essa enfermidade.
Tira agora essa pedra, tira esse tumor, tira esse caroço, tira, meu Deus, esse câncer, tira, Senhor, essa bactéria, tira. E eu peço cura, porque o Senhor é o Deus que cura, que sara, que liberta, que transforma. O Senhor disse, vinde a mim, e não fazer como aquele rei que foi aos médicos quando teve a doença dos pés. Mas o Senhor disse, vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu peço, meu Deus, que haja esse alívio, essa libertação e essa cura. Que o Senhor venha sarar e curar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porque é o que eu creio, declaro, e eu concordo com cada oração aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.